paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura da palavra. Carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Versículos 9 e 10, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu peço que a igreja repita comigo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esta passagem é uma passagem relativamente bem conhecida. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele, depois de Jesus, foi o homem mais citado, né, nas Escrituras. 13 epístolas são dadas como Paulo que escreveu de forma direta, porque algumas outras, né, de forma indireta, não sabem ao certo se foi ele, mas de forma direta, 13 pelo apóstolo Paulo. E esta passagem aqui é uma passagem muito conhecida e que muitas das vezes ela é usada de uma forma errada, interpretada, né, de uma forma errada. Porque algumas pessoas entendem que quando Paulo traz esta declaração, ele está falando de algo que nunca foi visto, como os céus, né? E as pessoas olham e falam: ai, Senhor, eu vou para o céu, é isso que eu vou ver, né? Está sendo preparado. Mas não era isso que Paulo estava falando naquele momento. A palavra do Senhor diz que Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele fica durante 1 ano e meio naquela cidade. Deus manda que Paulo ficasse ali. E durante este período, ele ficou em uma casa. Depois aconteceram algumas confusões e ele precisou sair e ficar em outro local. Mas a palavra do Senhor diz, e Paulo declara que todo momento que ele ficou ali, ele diz: eu larguei tudo. Eu esqueci de tudo, menos de Jesus. E ele ficou ali durante 1 ano e meio. Paulo, ele teve um papel fundamental na sociedade. Um papel que foi assim, transcultural. Por quê? Porque passou pela Macedônia, passou pela Ásia. Então não foi somente um papel fundamental ali local. As palavras e as cartas de Paulo também chegaram à Europa. Então a gente consegue ver a importância de tudo aquilo que foi entregue a este homem. Então ele fica ali durante 1 ano e meio, ensinando somente o quê? A palavra de Deus. Porque ele mesmo declara: tudo eu me esqueci, e somente preguei a vós a palavra de Deus. Passado esses 1 ano e meio, ele sai. Agora Paulo já está na sua 3ª viagem. Ele está lá na cidade de Éfeso. E o que acontece? Paulo recebe uma carta. Paulo recebe um relatório. E o que tem naquele relatório? A família de Cloé envia um relatório para Paulo. Talvez você pode olhar e pensar assim: nossa, mas que família fofoqueira. Não. Porque aquele que se preocupa, ele fala assim com a liderança. Não como uma forma de castigar, não como uma forma de julgar, mas ele sabe, ele entende que aquele líder tem autoridade para trazer sabedoria para aquele povo.
E foi isso que aquela família fez. Eles pegam uma carta, eles fazem uma carta, um relatório, entregam, pedem que mandem para Paulo. E quando Paulo pega aquele relatório, ele começa a ler e ele entende que a igreja estava fragmentada. É interessante que quando você lê essa passagem, os nossos olhos se enchem, porque a gente pensa, que coisa maravilhosa. Mas o contexto em que Paulo estava inserido, em que estas palavras são ditas, não era um contexto bom. Porque ele vem e ele recebe a notícia de que aquela igreja, a mesma igreja que ele ficou durante 1 ano e meio só falando de Jesus, agora estava fragmentada. Aquela igreja estava fragmentada em quê? Em facções. Por quê? Porque uns diziam, não, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, o meu líder é melhor. Será que nos dias de hoje está diferente? Não. Irmãos, pessoas que falam assim, não, eu só vou naquela igreja, eu só recebo lá. Ou falam assim, irmão, tu só vai conseguir aquela bênção se tu for lá no meu pastor. Não que a gente tem que desmerecer o nosso líder. Mas fica essa facção. Qual é melhor? Só que Paulo, ele diz, eu fiquei aí 1 ano e meio. E tudo aquilo que enche os olhos humanos eu deixei para trás. Por quê? Eu só falei de Jesus. E aquela igreja agora estava fragmentada. Eles tinham dúvidas sobre o casamento. Eles estavam duvidando. Será que precisa mesmo casar? Será que o casamento precisa ser entre homem e mulher? Será que pode ser mulher com mulher? Será que pode ser homem com homem? Era isto que Paulo recebeu esta notícia. Irmãos, imagina você ficar durante 1 ano e meio dedicado a falar somente de Jesus. E aí você recebe o relatório. Você pensa que, nossa, vai ser alguma coisa boa. A igreja cresceu. Alguma coisa está acontecendo e o que ele recebe é tudo o inverso disso. Ele diz tudo aquilo que era interessante aos nossos olhos, aos olhos carnais, eu deixei para trás. Precisamos entender que lá na Grécia Antiga, a religiosidade, ela era o quê? Politeísta, vários deuses. Eles serviam vários deuses. E a igreja estava inserida naquele local. E o que nós precisamos entender, é muito importante a gente estudar e entender o contexto daquilo que está sendo dito. Aquele local serviam vários deuses. E um deles era o deus Apolo, que é adorado até hoje. E ele representa o quê? A masculinidade, a beleza do homem. Outro era a deusa Afrodite. Neste caso existia o templo da deusa Afrodite. Ficava bem próximo ao porto. Então era um local de muito movimento. Um local que muitos homens ali passavam. Um local de muito interesse financeiro. E ali existia o templo da deusa Afrodite. A deusa do amor e da beleza. Como que acontecia? Os homens que entravam naquele templo para sacrificar, cultuar. O culto a deusa Afrodite, eles levavam carnes até aquele altar. E depois disso, eles tinham o direito, eles tinham a liberdade de se relacionar com prostitutas que ali ficavam. A história diz que era mais ou menos 1000 prostitutas. 1000 em uma cidade pequena. Elas tinham vestes preparadas para aquele momento. Elas tinham sua cabeça raspada. E era isso que estava acontecendo naquela cidade. E aí você pode estar pensando, tá, mas o que a igreja tem a ver com isso? Porque a igreja, ela estava onde? Naquela cidade, e ela estava sendo agora influenciada. Porque Paulo diz, vocês, ele começa bem devagarzinho, quando chegar lá no capítulo 5, ele começa a puxar a corda. Ele começa a falar, vocês
O que chegou aos meus ouvidos, capítulo de número 5, ele diz assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. O que ele está falando aqui? Chegou aos meus ouvidos que entre vocês, irmãos, um local onde tinham 1000 prostitutas, e Paulo declara que nem eles estavam fazendo, o nível de pecado e de imoralidade que aquele povo estava vivendo. Ele diz, chegou até mim que o homem está tendo relação com a sua madrasta. Aqui ele está falando para a igreja. Aqui ele está falando para quem conhece. E a igreja estava sendo influenciada. A igreja não tinha mais limites morais. Deus não me chamou para ser influenciado, mas Deus me chamou para influenciar. Quando Paulo alerta a igreja, ele está dizendo, ei, eu sei que aí existe um templo, aonde existe uma adoração, aonde o sexo é liberado, aonde a promiscuidade é liberada, mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser uma influência aí neste lugar. Aleluia. Então, o que estava acontecendo? Eles tinham ali um conceito que era o pior conceito: achar ser espiritual. Em nenhum momento eles estavam como totalmente desviados. Eles não saíram. Não quero mais. Não é isso. Eles cultuavam a Deus e cultuavam a Afrodite. Eles cultuavam a Deus e cultuavam o Deus Apolo. Eles estavam entendendo, no seu próprio entendimento, de que aquilo tudo estava correto. Que eles poderiam viver desta forma. Que eles poderiam viver adorando ao Deus verdadeiro e aos deuses da cidade. E por que eles achavam que estava vivendo tudo normal? Mais para frente, Paulo trata sobre isso. Ele diz: o culto era uma bagunça. Eles achavam que porque havia a manifestação do Espírito Santo, poderia adorar outros deuses, como se Deus, o único verdadeiro, estivesse olhando dos altos céus e dizendo: não tem nada demais. Porque quando eles se reuniam, o povo falava em línguas. Quando eles se reuniam, existia revelação. Quando eles se reuniam, havia manifestação dos dons espirituais. Por isso que Paulo diz: quando um falar em línguas, o outro aguarda. É isso que Paulo está falando. Quando Paulo trata sobre o culto, porque o culto naquele local já estava virando uma bagunça. Mas uma bagunça porque eles cultuavam ali e quando saía, cultuava a deusa Afrodite. Quando eles estavam cultuando ali, alguns estavam se esquecendo e até mesmo duvidando da volta do Senhor. Até mesmo da ressurreição de Cristo. Eles achavam que tinham uma vida espiritual madura. Eles não estavam percebendo que a igreja já estava dividida. A igreja tinha problemas de imoralidade, como ele fala no capítulo 5. A igreja tinha um espírito divisivo. Porque ele diz: vocês estão processando um ao outro. A igreja estava com o espírito de divisão. Eles entravam no templo do Senhor e entravam também no templo pagão. Praticando o quê? Prostituição.
O culto era uma verdadeira confusão. Grupos que negavam a ressurreição de Cristo. Eles estavam associando a manifestação com vida em Deus. Esse era o problema central daquela igreja. Eles estavam associando sentir a presença, sentir o arrepio, chorar com vida espiritual. Será que é diferente nos dias de hoje? Quantos locais que você chega? Irmãos, eu fui num lugar, uma amiga minha foi pregar e ela me convidou. E quando cheguei lá, a pastora, uma pastora, né, me colocou no púlpito. Jesus, eu fiquei, falei, Senhor, tem misericórdia. Era um pessoal rodando, o pessoal pegava o microfone para dar saudação e falava uns 20 minutos, e cantava, e orava, e falava coisa com coisa. E o culto parecia que estava tudo bem, mas não estava. Parecia que Deus estava ali, porque tinha muitas meninas, homens, crianças, rodando e rodando e rodando, mas isso não quer dizer ter vida espiritual, porque a vida espiritual ela não é mostrada neste templo, é lá fora. É lá fora. Então você vai falar assim, então você está dizendo que não é para falar em línguas, que não é para pular, não é isso. É porque a vida espiritual ela não se baseia somente nisso. Então o maior problema daquela igreja era achar que eles tinham uma vida espiritual, que eles tinham vida com Deus, porque existia movimento nos cultos. Agora, eu fico pensando, como que uma pessoa consegue sair do templo do Senhor e entrar no templo de Afrodite? Como que posso trazer para os dias de hoje esse templo? Quando eu saio da minha casa, eu pego meu celular e assisto o que não é para assistir. Quando na segunda-feira aparece lá na internet, visão para a sua semana, muitos crentes estão buscando isso. Muitos cristãos estão buscando isso. Qual vai ser a visão para a minha semana? E alguém que não busca o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, traz uma revelação e a pessoa acredita. Quando eu faço simpatias, irmãos, isso é adoração a outros deuses. Quando eu faço, não, porque minha avó me ensinou que tem que fazer a simpatia tal, que você coloca, joga canela dentro da casa, você coloca sei lá o que no pé para trazer dinheiro, isso é adoração a outros deuses. E aquele povo estava vivendo desta forma. Só que Paulo, quando ele pega esse relatório e ele manda a mensagem de volta para aquele povo, ele diz, precisa haver alguma mudança. Desse jeito vocês não podem ficar. Então Paulo, ele traz a lembrança, ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque naquele lugar existiam muitos estudiosos, existiam muitos filósofos, existiam pessoas trazendo ali muitos sofismas, palavras, entendimento contra a palavra do Senhor. Porque ele mesmo declara, porque para eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se decidem pelo espiritual. Irmãos, nós estamos inseridos em uma sociedade a qual é loucura você acordar 6, 7 horas da manhã para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Para o mundo é loucura você dizer, eu não quero beber. Para o mundo é loucura você dizer, eu vou esperar
que possa instruí-lo. Acaba aqui? Não. Olha o que ele diz. Mas nós temos a mente de Cristo. Ele está olhando para aquela igreja fragmentada, para aquela igreja cheia de problemas, e ele diz: eu sei que parece ser difícil. Caminhar é difícil. Dar um rumo diante de tudo que vocês estão vivendo, diante de todo o cenário que está envolvendo a cidade. Mas vocês, não. Vocês têm a mente de Cristo. Lá no capítulo de número 2, nós lemos o verso 9 e o 10, diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Aquilo que para o homem é loucura, aquilo que o olho não consegue ver, aquilo que o ouvido carnal, os olhos carnais não conseguem entender, aquilo que não chega ao coração do homem, é tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. A palavra diz, Paulo diz, mas ele revelou a nós. Ele está falando do Evangelho. O Evangelho é loucura para aqueles que estão lá fora. Você diz: eu perdoo quem me feriu, eu perdoo quem me machucou, eu perdoo quem me traiu. É loucura, mas Paulo está dizendo e nos alertando: você não, você tem a mente de Cristo. Nós precisamos ser, nós precisamos fazer a diferença. É chegados os últimos dias da igreja na face da terra. Irmãos, é inevitável. Todas as vezes que o Senhor me leva a pregar, mesmo que a palavra não seja sobre volta, o Espírito Santo de Deus me conduz a dizer isso. É chegado a hora, precisamos despertar. Assim como Paulo anunciou, vocês não, nós não, irmãos. Mas todo mundo está fazendo, eu não. Mas todo mundo está assistindo, mas eu não. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Eu fui chamado, eu fui separado. Paulo está dizendo para eles: vocês são escolhidos. Eu sei que vocês estão aí, mas vocês não são aí. É diferente, irmãos, você estar e você ser daquele lugar. Porque estar em algum lugar qualquer um pode. Se você de repente vai trabalhar, imagina você está precisando, num dia você vai trabalhar como um garçom, você entra em um local onde tem pessoas bebendo, fumando, se drogando, onde existe uma prostituição, você está ali, mas você não é dali. Então você vai, mas você vai sair, e você não vai levar nada, e nem vai praticar nada daquilo que aquele lugar vive. No final do verso de número 10, diz assim: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo está tentando trazer a eles um entendimento, que aquilo que o olho não viu, que aquilo que o ouvido humano não consegue ouvir e entender, não chega ao coração do homem natural, é algo que o Senhor revela para aqueles que o amam, e aqueles que o amam buscam em profundidade ao Senhor. Irmãos, não adianta eu querer entender as verdades do Evangelho sem buscar o dono dele, que é Jesus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos traz esse entendimento. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra as profundezas de Deus. E aí você pode perguntar: mas como que eu faço? Como que eu faço para entender o que Deus tem para a minha vida? Como que eu faço para saber os planos do Senhor na minha vida? Buscando a Deus. Buscando entendimento. Buscando o Espírito Santo de Deus. Em outros versículos, em diversos versículos, Paulo, ele enfatiza no Espírito.
Mas isso acontece no Espírito. Mas isso acontece através do Espírito. Porque Jesus disse: eu vou, mas vos deixarei o Consolador, ou o Ajudador, o Paracletos, que é aquele que te ajuda, que é aquele que te consola, que é aquele que pega na tua mão, que é aquele que tem o poder para te dizer: ei, você não está entendendo isso, porque o teu olho ainda não pode contemplar, mas existe um Pai que já está preparando algo melhor. É através dele, é através do Espírito Santo que você não vai ser confundido. É através do Espírito Santo que tu vai olhar para o teu marido e vai dizer: eu creio que você será um homem de Deus. É através do Espírito Santo que tu vai olhar para o teu filho e vai dizer: eu creio que tu vai casar. Eu creio que tu vai viver o melhor nesta terra. Eu creio. Talvez quem está à sua volta não consegue ver, não consegue contemplar e mensurar. Irmãos, mas a palavra do Senhor diz, Paulo afirmou: você recebeu. Você recebeu esse Espírito. Nós recebemos, nós precisamos crer. Mesmo que eu não consiga ver, mesmo que seja algo intocável, eu preciso crer, porque eu recebi esse Espírito. Aleluia. Atos, capítulo de número 18. O Davidson vai colocar, o Douglas vai colocar ali a referência. Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Este versículo faz parte do momento em que Paulo vai lá naquela igreja, né, localizada na cidade de Corinto pela primeira vez, quando ele fica lá durante 1 ano e meio. Então Paulo aparece em visão, Deus diz para ele: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. 10. Porque eu sou contigo. Qual é a garantia, irmãos, que você tem? Eu sou contigo. Senhor, qual é a garantia que eu tenho para permanecer fiel? Eu sou contigo. Qual é a garantia que eu tenho para não ser influenciado, mas para influenciar este mundo? Eu sou contigo. E olha mais o que o Senhor diz: e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. É Ele que te guarda. É Ele que guarda a tua casa. É o Senhor que guarda a tua família. É o Senhor que guarda o teu carro. É o Senhor que guarda a tua esposa, o teu esposo. Quando o teu filho está na escola e ele não cai, é o Senhor que está guardando, irmãos. Quando o teu esposo vai e volta, é o Senhor que está guardando. É uma garantia. Ninguém vai lançar a mão em ti. Aleluia. Olha o que o Senhor diz no final: pois tenho muito povo nesta cidade. O que o Senhor Jesus está falando com ele? Ele diz: não tenha medo, porque ele já sabia que Paulo, se ele diz, é porque Paulo teria medo. Nada vai acontecer com você. Aquela cidade é perdida. Aquela cidade é corrompida. O pecado, a imoralidade habita naquele lugar. Porém, contudo, existe um povo meu ali. Irmãos, que coisa maravilhosa é você ver o Senhor falando: mesmo errado, mesmo pecando, você continua sendo meu. Eu não desisto de você. Não tenha medo, porque você é meu. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo nas piores situações, o Senhor continua a te amar.
mesmo nos piores momentos, porque existem momentos na nossa vida, irmãos, que você olha e você diz: Senhor, tu me abandonou? Deus, será que tu me esqueceu? E o Senhor, assim como ele disse para Paulo, vai lá. Paulo, vai lá naquele lugar aonde muitos já se corromperam. Por quê? Antes que Paulo questionasse, ele diz: porque ali existe um povo meu. Existe uma geração escolhida. Existe uma geração eleita e separada. Talvez, é bem provável que a nossa geração seja a última geração na face desta terra. E nós somos essa geração eleita. Nós somos essa geração escolhida para fazer a diferença aqui neste lugar. Glória a Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu sei que aqui nesta manhã existe um povo que ama, existe um povo que aguarda a volta do Senhor Jesus. E eu quero que você levante a sua mão nesta manhã de domingo, e eu já quero profetizar na sua vida que o Senhor vai te levar a entender as profundezas dele. O Espírito Santo de Deus nesta manhã vai nos levar a lugares profundos para entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se existe alguém nesta manhã com dúvida, seja repreendido agora em nome de Jesus. Se existe alguém nesta manhã com medo, seja repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque você recebe hoje a virtude, a visão do Espírito Santo de Deus para entender aquilo que o homem natural não consegue entender. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.